Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre estratégia, ok? Vais poder aprender a diferença entre estratégia e tática. São coisas que às vezes nos confundem durante a partida, no nosso dia a dia. Então vais poder saber a diferença e quando é que usas cada. Acredito que já deve ter visto algumas aulas de táticas, né? Que temos aí. O que são táticas, né? Antes de dizer quais são as que nós temos, vou dizer o que são táticas. Táticas são mais ameaças diretas, né? Temos aí o duplo ataque, duplo ataque, cheque descoberto, ataque descoberto, raio-x, cravada, desvio, sobrecarga, essas coisas todas. Isso são táticas, são coisas mais diretas de se ver. Você consegue ver isso e tentar uma forma de evitar. Então, você consegue ver essas ameaças de uma forma mais direta. Mas o que é uma estratégia? Uma estratégia um bocado diferente. Normalmente é uma ideia a longo prazo, né? Onde você começa a fazer as suas partidas e vai tendo as ideias aos poucos, né? Vai melhorando alguma coisa, mas normalmente não é imediato, não é direto. É algo que leva um tempo para poder concretizar. Então, vamos poder juntos notar isso. Por exemplo, exemplos de estratégias pode ser melhorando as peças, pode ser os avanços dos peões, pode também ser trocas que você pode estar a fazer, serem trocas de estratégias, profilaxia, aí, né? Restrição, são esse tipo de coisas que você tem como estratégia, são os planos que você vai tentar executar, né? Aos poucos até conseguir concretizar. Agora, uma tática é muito mais direta, você consegue logo perceber que pode fazer ali um duplo, atacar aí um rei e uma rainha ao mesmo tempo, com um cavalo, por exemplo, ou conseguir fazer um cheque na qual está a ameaçar uma peça protegida e uma não protegida, ou sim, atacar várias peças não protegidas, isso seriam táticas. Agora, uma estratégia é mais uma ideia de longo prazo, né? Tanto que existem partidas que você pode ver em que se joga, que não existem situações táticas. Você olha para toda a partida, não houve lá nenhum momento em que houve uma tática possível. Mas, mesmo assim, houve uma vitória, porque isso é normal no xadrez, então vai ser possível também poderes fazer isso nos seus jogos. Agora, é possível que tu notes o seguinte: na tua estratégia existem táticas, isso é muito comum. Você pode ter uma estratégia em que ao longo da execução das tuas estratégias você possa lá ver situações táticas e você acaba fazendo aquilo porque, né, uma situação tática é sempre boa, porque te oferece uma vantagem, então tem essa diferença. Mas isso não quer dizer basicamente nada, ok? Então vamos a isso. Vou aqui mostrar, temos aqui esse exemplo, por exemplo, sim, desta posição. Nesta posição aqui, vamos tentar entender qual é a ideia que vai ser usada, de que forma vai ser melhorada. Primeiro vamos identificar quais são as vantagens que os pretos têm, que os brancos têm, e de que forma pode melhorar isso para criar a própria estratégia, certo? Por exemplo, aqui, como podemos ver, as pretas é que vão chegar, por isso coloquei aqui de baixo, né? Porque elas é que vão criar aí uma estratégia de melhorando as peças. Elas vão procurar melhorar as peças para poder vencer aí a partida, ok? Então, nós já vamos seguir. Temos aqui que vamos só ver, por exemplo, temos aqui o peão de A6, que é uma fraqueza para as brancas. Temos aqui o cavalo que está mal posicionado, veja só, esse cavalo não tem bons destinos por enquanto, ele está mal posicionado, as torres aqui ainda não estão exatamente bem conectadas, porque precisam primeiro tirar o cavalo para conectar as torres, que seria muito bom. A coluna aberta da coluna D é das brancas, aqui só temos essa combinação, né, que seria um forte ataque aqui para as pretas, mas temos aqui a nossa estrutura não está bom. Podemos notar também que o centro, basicamente, ainda não é exatamente o nosso, veja só. Só temos aqui esse bispo que ataca para este centro, temos aqui, embora que também nessa casa, temos aqui o peão e essas duas peças já atacarem aqui este centro, ok? Mas, em comparado às brancas têm aqui mais espaço. Na ala da dama, elas têm dois peões contra um peão
das pretas, o que já é uma vantagem em qualquer final, podemos notar isso. Elas têm aqui a coluna aberta, né? Estão a dominar a coluna D, isso também seria uma grande vantagem. Então, nessa posição, podemos notar que as pretas precisam criar aqui uma melhoria, precisam criar uma ideia, uma estratégia, né? Que vão ajudar a melhorar a sua posição e poder, quem sabe, ganhar a partida. Então, elas usam uma estratégia, e a estratégia usada é melhorando as peças. E nesse caso, elas tentam procurar melhorar o cavalo que está mal colocado. Nesse caso, o cavalo está mal colocado, procuram melhorar a posição do cavalo. E vamos poder notando isso da forma que vamos fazer. E começa aqui com o lance G6. Veja só, quando fazem o lance G6 aqui, né, elas estão aqui à procura de uma forma de poder criar o cavalo, né, para poder jogar para a casa F5, onde o cavalo ficaria numa casa posterior e melhor. Acredito que você deve saber que os cavalos devem ficar em casas posteriores, se forem centrais, melhor ainda, porque do potencial do cavalo. O cavalo, quando está no centro, consegue atacar aí 8 casas. Então, o cavalo deve estar avançado e protegido por peões. Veja só, nesta casa, o cavalo fica protegido pelos 2 peões e ele fica numa casa muito melhor comparado à casa em que está agora de E8, ok? Então, seguindo com isso, nós temos aqui este é o plano, né, para poder trazer essa casa, se for possível. Se não for possível, também pode vir aqui para esta casa, atacando aqui a dama e o bispo em simultâneo, que seria também benéfico para as pretas, né? Então, depois segue, aqui temos bispo F1, um lance interessante lá das brancas, porque este primeiro protege aqui o seu peão, né? Uma vez está a ser atacado por 2 peças. Provavelmente a intenção aqui das brancas, né, é poder jogar a dama à vontade. Ela pode se mover para qualquer lugar sem nenhum problema e não vai cair aqui o peão de G2, porque está protegido pelo bispo, né? E o bispo aqui não estava exatamente a exercer muita função, e agora temos aqui a torre que também está a atacar. Se essa torre consegue chegar aqui, né, vai estar na 7ª fileira, que é uma coisa que normalmente nós procuramos obter durante a posição, né, que é colocar nossas peças nas fileiras posteriores no ataque, né? Procuramos atacar aí as peças. Então, um outro lance seria possível aqui, né, no lugar de jogar aí o bispo, também poderia ser aqui este bispo para G5, com a intenção de trocar aí os bispos, né, e ver uma outra forma de poder ganhar. Seria aqui de um seria aqui um bispo toma, depois dá uma captura de volta e vai tentar aqui explorar as casas pretas, né, usando aqui também o cavalo, se for a conseguir, era uma outra linha, ou subindo aqui a torre para trazer para este lado, ok? Seria uma outra forma de tentar lutar, mas não estou a querer dizer que de fato haveriam aí as trocas, mas também seria possível jogar aqui um lance como H6, né, atacando aqui a torre, mas aqui o simples lance como cavalo para a casa E, né, seria um bom. Deixa eu só até mostrar aqui com. Deixa eu voltar aqui com o lance F. Ok, estava aqui a dizer. Podia aqui jogar este lance, por exemplo, jogando esse aqui e vai continuando, né? Não vai tomar e normalmente não estaria a impedir muito a ideia das pretas, que é trazer o cavalo para esta casa, e se for a trocar não tem nenhum problema, ok? Seria mesmo praticamente seguir com o plano. Mas aqui é só depois jogar a dama para a casa F4 atacando o bispo. Eu depois jogo o cavalo para a casa F5, bloqueio aqui esse ataque e fico também a ameaçar aqui o cavalo. Isso funciona? Não, acho que isso pode não funcionar. Vamos perder aqui, perde aqui a torre, né? Vamos perder aqui a torre se jogar para a casa F5, né? Mas também um lance como dama para para E7, né? Protege aqui o bispo. Nesse caso seria, por exemplo, se este aqui joga por aqui, um lance como este, né? Consegue aqui proteger e até poder depois jogar este, ou mesmo aqui toma, depois toma aqui. Funciona, né? Também funciona.
vai ter aqui um grande ataque também. Eu estava aqui a dizer, também seria, por exemplo, se esse joga por aqui, né? Este joga por aqui, temos aqui a ideia de, se bispo toma aqui com a intenção de ganhar este, será uma outra forma de poder jogar, ok? Mas nós temos aqui G6, depois de G6 vem aqui bispo F1, nem com a intenção de poder jogar. Depois do bispo F1 nós temos aqui o lance cavalo para E7. Ou outra coisa, né? Se jogasse por aqui, por exemplo, deixa eu só voltar, estava aqui uma outra linha. Se jogasse por aqui, por exemplo, podia também voltar o bispo por aqui, permitindo as trocas. Um lance muito mais simples, sem muitas complicações. Permitindo as trocas, se troca e o cavalo vai ter aqui, vai conseguir ficar na casa que quer e o jogo vai poder continuar normalmente, sem aí estar a sofrer com muitas ideias. É muito mais fácil, ok? É uma linha muito mais segura, troca os bispos, ele não tem um bispo de casas escuras para poder explorar aqui as casas vulneráveis, né? Então, e se não trocar, por exemplo, vamos só, este joga para aqui, este joga para aqui, se não trocar, o cavalo há de voltar a jogar para a casa F6, que também vai ficar numa casa melhor, terá conseguido aí melhorar a sua posição, ok? Então, seria troca, ou nem caso disso, se voltasse para aqui, já tem como jogar o cavalo para essa casa. Então, estaríamos a continuar aí com a nossa posição, ok? Então, nesse momento, nós temos aqui bispo para F1, que foi jogado nessa posição. Depois de bispo para a casa F1, vem aqui cavalo G7, né? Com destino para a casa H5 ou para a casa F5, ficando em casas superiores aí com um ataque melhor, ok? Então, depois disso, vem aí o lance dama para E3. Bom, não entendi muito bem por qual é a intenção, né, desse lance, porque eu até podia pensar que quer colocar aqui, jogar aqui para casa H6, seria um bocado interessante, mas eu acho que é um lance perdido, é um tempo perdido, não tem aqui grandes ameaças. Eu vou poder jogar aqui o cavalo para a casa F5 e o cavalo e a dama vai ter de se movimentar novamente, então não tem assim uma ideia clara do que pretende. É perda de tempo, é um lance que perde o tempo, mas as brancas provavelmente tinham aí uma ideia por seguir, então, e de fato depois desse lance foi jogado o cavalo F5, né? Vem aí cavalo F5, atacando a dama e colocando o cavalo numa casa posterior, superior, que está sendo protegida por peões, que é muito melhor para as pretas, né? Porque é o que elas queriam, melhorar a posição das suas peças. E nesse sinal nós podemos, né? Nessa estratégia nós podemos falar que as pretas melhoraram as suas peças e, além de melhorar as peças, melhoraram a peça que estava mal colocada, que era o cavalo. E todas as outras peças estavam bem e elas melhoraram apenas a peça estava mal. Então, o que é muito melhor, quando você tem uma peça que não está a jogar, procura melhorar essa mesma peça. É por isso que eu sempre digo, quando não sabes o que jogar, melhora a posição das suas peças. É muito mais fácil assim, vais poder com o tempo procurar o que jogar e quem sabe ver aí as oportunidades que podem surgir durante a partida, ok? Então, depois disso nós temos aqui dama para a casa H3, ok? Dama para H3. Esse foi o lance jogado. Depois vem aqui torre de F para a casa D8. Agora estamos aqui a lutar, né, pela coluna aberta, a coluna D. Então, se este captura por aqui, se este captura aqui, a torre também vai capturar de volta e vai voltar aqui a ocupar a coluna D, ok? Que é uma coisa muito boa, sempre lutar pelas colunas semi-abertas ou abertas, deve estar lá, ser você a controlar, isso é muito bom. É por isso mesmo que as pretas aqui lutam pela coluna aberta, né? Que é a coluna D. Então, mas uma só pequena questão, por que esta torre e não esta outra? Né? Por que esta torre e não a outra? Bom, você não pode jogar e depois uma peça proibir a outra. Veja só aqui, que quando você joga esta torre para a casa D8, essa outra torre apenas tem essa coluna para poder jogar. Imaginemos que esse não captura. Se esse não for a capturar para D8,
quer dizer que essa torre só terá este movimento, né? Então assim não fica bem. Mas agora, se usas a torre de F8 para a casa D8, consegues manter essa torre para jogar também nessa coluna aberta. Então estamos a dizer que terias as duas torres a lutarem para as colunas abertas, e também evita que quando isso for a jogar, tens que responder alguns ataques nessa casa. Então é muito mais fácil jogar para esta casa, né? Jogar para a casa D8 com esta torre, e permitir aí, se não quiseres trocar as torres, você pode manter a pressão no jogo e continuar com uma boa estratégia. Então normalmente tem que usar a peça que não está a jogar para poder entrar no jogo, ok? Então temos aqui torre para D8, depois torre D8. Podemos notar aqui, veja lá só, que a posição das pretas já está melhor. As pretas já não têm aquela dificuldade que tinham do cavalo não estar a jogar, das peças estarem aqui todas presas, né? A torre estava nesta casa e o cavalo estava nessa casa. Então é fácil notar aqui que a ideia que tiveram de jogar aqui F6, depois cavalo para G7, cavalo para F8, para surtir efeito, né? Então com uma ideia muito mais clara do que como estava na posição antes, né? Então a vantagem já se faz sentir. Então, nesse momento as brancas fizeram o lance torre para D3. Estão aqui a tentar a ideia de poder duplicar as torres e poder pressionar aqui na coluna D. Elas também não querem ceder a coluna D. Mas agora, aqui também podemos pensar, e se esse captura aqui, elas, vamos pensar, se torre captura, terá de capturar com bispo ou com a dama. Bom, é uma variante, né? Normalmente se capturares com a torre, provavelmente ele vai capturar com o bispo, e aí o jogo continua numa boa, mas é possível jogar. Porém, as pretas aqui observam uma posição muito boa, né? Eles estão com uma posição que querem melhorar, porque é possível melhorar. Então, procura uma forma de expandir o seu controle e ganhar mais espaço, controlando mais o centro. Não, que é o lance E5, né? Um lance excelente, porque aproveita que ganha um tempo sobre o bispo e também procura já atacar aqui mais a ala central e procura ter mais espaço, né? Estão aí a ganhar mais espaço e aos poucos vão poder ter uma posição superior, né? Por exemplo, estão aqui a atacar o bispo vai ter de voltar para uma casa, pode jogar, esta casa não sai, né? Podem jogar para esta casa e então as pretas vão melhorando as peças. Veja só, as brancas não estão a cometer exatamente erros que você pode dizer, tipo, porque ele cometeu um erro grosseiro. Não, estão aí a levar, porque mesmo a posição requer que você observe o que está a acontecer, né? Tenha aí uma noção mais concreta do que está a acontecer e veja mesmo como está a posição, estudar a posição, ver qual é a vantagem. Então, um lance como este, por exemplo, de E5, é um lance muito bom, você está a ganhar aqui espaço, ok? Então, depois vem bispo para D2, procurando aí manter a posição como está. Se este toma, o bispo pode capturar aqui, ou a dama pode capturar, são variantes possíveis. Então, nós temos aqui, mas as pretas não fazem esse lance, não capturam. Elas sabem que as brancas podem capturar aqui e elas trazerem a torre. Então, por que devem ser elas a capturar se elas querem ocupar a coluna D? Então, preferem deixar com que as brancas capturem, para que elas depois capturem ganhando um tempo. Ao recapturarem, elas aproveitam o tempo da recaptura para ter aí a torre já a ocupar a coluna aberta, ok? Então, temos aqui um lance E5, né? Aproveitando aqui, ganhando mais um tempo sobre a torre, porque está aqui a atacar a torre já com um peão e não com a outra torre. Então aqui já é obrigado, ou joga para qualquer uma dessas casas, que não existe nenhuma casa, porque todas estão a ser ameaçadas, ou então troca, que é o que vai acontecer. Essa aqui captura, esse captura. Veja só, as brancas capturaram aqui e as pretas recapturaram, e agora elas estão a ocupar aqui toda a coluna D, que estão aqui a ameaçar o bispo que não está protegido, né? Estão aqui a ameaçar, não, elas ganharam um tempo sobre esse lance, ok? Então, depois disso, foi jogado nesta posição bispo F4, né? Salvando aqui o bispo e colocando por uma casa posterior para ver se criam outras ideias. E nesta posição, as pretas, desculpa, fizeram aqui o lance H5, ok? E podemos notar que a partir desse momento
as pretas já têm uma posição superior. Elas já estão melhores, têm a melhor disposição das peças. E esse lance aqui, o lance H5, é mesmo para dar suporte aqui a ameaça, né, do peão que podia vir avançar aqui por tocar o cavalo. Então logo vem aqui para dar o suporte e evitar essas ideias aí de tentar expulsar aqui o cavalo. Temos aqui toda essa tora controlada a coluna D. O cavalo já está bem posicionado, tendo aqui um bom suporte dos peões. O bispo está numa boa diagonal aqui a exercer uma grande pressão, né? E essa bateria também está muito boa, né? Está aqui à espera de oportunidades. Veja que todas as peças das pretas já estão ativas. Não que as das brancas não estejam ativas, mas aqui é possível notar uma clara vantagem das pretas. Okay? E nesse jogo, a estratégia que foi usada para poder melhorar aí a posição foi simplesmente melhorar a posição das peças, né? Melhorou toda a posição, melhorando apenas a posição das peças. E as pretas agora estão melhores, mas há mais ou menos uns 8 lances atrás, as brancas estavam aí com uma posição ligeiramente superior em relação às pretas, mas as pretas simplesmente moveram as peças para casas melhores, para casas superiores, para casas centrais, dominando mais espaço, e elas estão melhores. Agora, essa casa fraca aqui de A3, A6, desculpa, o peão fraco aqui, não tem lá muito impacto. Elas provavelmente têm um bom controle central. Uma coisa você sempre deve saber: quando atacam nas jalas, você deve atacar no centro. Quando atacam no centro, você deve atacar nas jalas, né? Que é procurando um contra-ataque, é assim como deve ser. Então, as pretas têm aqui uma boa compensação pelo peão fraco, porque elas têm um maior controle no centro e um maior ataque no centro, ok? Então, é isso aí, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que tenhas de fato entendido a diferença entre táticas e estratégia e que possas aí melhorar os seus jogos, usar as estratégias. Tem muitas estratégias, como por exemplo, melhorar a posição das peças, fazer as trocas, a estrutura de peões, nesse caso, né, que seria jogar com peões. Temos aí proflexia, restrição, são várias coisas que você pode estar a usar para poder ter aí uma posição melhor, e é possível usar todas essas estratégias em uma só partida, né? Estamos a dizer, a tua posição não estava boa, você aí melhorou a posição das peças, depois percebeu que as posições das peças estão boas, expandiu aí com peões, tentou melhorar a estrutura de peões, temporando, né? Fazendo rupturas, e também depois disso foi jogando à procura, né, de novas oportunidades, fez aí trocas que favorecem a ti, né, que te favorecem. Depois das trocas, as trocas não podem só ser feitas porque é bispo por bispo, não, tem que trocar porque você ganha alguma coisa, ou porque tem a vantagem posicional, ou porque ganha um peão de bola, um peão que é importante na posição, ou porque ganha de fato aí um tempo, né? Depois da captura você vai ter como ter esse tempo para poder jogar, ter a iniciativa. Então é dessa forma como você deve fazer as trocas estratégias, né? No caso, você deve jogar com uma ideia. Dizer que é sempre melhor ter uma ideia, por mais que seja errada, do que não ter ideia. Sempre tenha um plano, ok?